ele ministrou 2 versículos. Ele falou que nós passássemos isso para a igreja de uma forma sábia, e que nós pregássemos aquilo que Deus também nos desse a mais, podia colocar a mais, e que Deus revelasse para a gente, mas que tocasse num ponto que eu vou tocar aqui. Foi uma benção a nossa reunião de terça. Eu vou falar aqui de alguns itens, eu quero que você pegue isso para a sua vida. Primeiro, carta a Timóteo capítulo 4, eu vou ler os 2 versículos primeiro, depois nós vamos para o 12 ao 16, presta atenção. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Pula para o 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos pelo presbitério. Medita nessas coisas e ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Forte, curva a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, eu oro nesse momento, meu Deus, e peço que Tu venhas a falar ao Teu povo, que Tu venhas, ó Espírito Santo, Tu tens o principal lugar aqui, o senhorio. Espírito Santo, fale ao ouvido, fale com cada um aqui, que nós venhamos a sair daqui diferente da forma de que entramos, que nós venhamos a crescer um pouco mais, em nome de Jesus. E usa, Pai, em Cristo Jesus, amém. Isso aqui é algo tremendo. Eu vou tentar falar bem, sabe, bem solto com você. Aqui nesse momento, Paulo, ele manda uma carta para Timóteo, orientando aquele jovem. O jovem naquela época, quando fala mocidade, poderia estar variando entre os 30 a 40 anos de idade, que para eles era muito novo, pela autoridade que foi dada a Timóteo, a responsabilidade. E Paulo, ele começa a instruir Timóteo de várias coisas, e inicia, com uma conversa, falando: o Espírito expressamente diz. Isso aí foi eu que Deus gerou no meu coração para passar. O Espírito expressamente diz, ou seja, Paulo estava sendo usado pelo Espírito Santo ali. O Espírito Santo estava tomando ele ali. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos sobrevirão dias difíceis e tal. Ele estava ali como um instrumento para Timóteo, e nós estamos vivendo isso. Nós vemos que os últimos tempos não estão sendo fáceis. Doutrinas de demônios, enganadores, falsos profetas. A gente vê muitas pessoas, como está no texto, apostatarão da fé. O que é apostar? Apostatar, se afastar da fé, se desviar da fé. Que a gente fala que esfriamento, não é afastamento. Se você buscar o termo, é afastamento, se afastam, se desviam da verdade. E naquele momento ali, ele começa a orientar Timóteo, para que, se você ler essa carta aí, se você ler esse capítulo, você vai ver que Paulo está orientando ele por uma coisa que aconteceu. E ele dá um exemplo que Paulo, ele fala que doutrinas falsas entraram dentro daquela igreja, coisas que estavam acontecendo ali que não eram boas, como foi lá com Himeneu e Alexandre. Abra aí, segunda carta aos Coríntios,
capítulo 2, versículo 17. Só vou mostrar uma coisa a vocês, para que eu dê a continuidade. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Olha só que Paulo fala, né, na segunda carta: e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. O negócio estava triste dentro da igreja de Éfeso. Esse Himeneu e Alexandre, Himeneu e Fileto, outras traduções falam Alexandre, estavam pervertendo a fé. E ele fala o problema que estava acontecendo. Estavam passando uma falsa doutrina dentro da casa de Deus. As coisas estavam acontecendo ali. E Paulo fala nessa primeira carta aqui que falsos profetas estavam se levantando. Eu estou dando um exemplo. O que estava acontecendo naquele momento ali? Paulo, ele fala aí na segunda carta, como a gente leu, que isso estava se espalhando como gangrena. O que é gangrena? Gangrena é um tecido que o sangue não flui mais ali, e ele começa a morrer. A morte daquele tecido para a vida ali, por causa da falta de fluxo de sangue. Estava acontecendo algo terrível. O sangue de Jesus, purificador, vamos dar um exemplo, não estava fluindo como deveria dentro da igreja. Na visão deles naquele tempo, a vida estava no sangue. Quem já leu isso na carta lá no livro de Levítico? A vida estava no sangue. E Paulo, ele fala que estava corroendo a igreja como gangrena. Ele falou que se afastou de Himeneu e de Alexandre. Começaram a pregar uma falsa doutrina, porque estava entrando algo que ia secar a verdadeira vida. A verdadeira vida onde o sangue de Jesus purificador passa. Aleluia, glória a Deus. Então o sangue de Jesus tinha que andar por aquele lugar, mas da forma correta. Se entra essas ideologias, se entra essas heresias, estava corroendo o corpo, secando o sangue, secando a vida, até criar o que? Morte. Um tecido sem sangue morre. Amém ou não amém? Morre. Então Paulo fala que estava corroendo a igreja como gangrena. E ele falou o motivo. O que estava acontecendo ali? Estava falando que Jesus já tinha aconteceu a ressurreição. Naquele tempo, os cristãos dentro da igreja, nessa igreja aí, acreditavam em muitos filósofos gregos. Tinha gente, acho que até infiltrado dentro da igreja. Filósofos gregos que eles tinham uma visão de corpo e de alma. O corpo, a carne era má. A alma era algo intocável. A alma era o que valia, era o que dava vida. Então, para um Deus ser Deus, ele seria algo intocável. Jesus, ele veio em carne, a gente entende que Jesus era Deus. Então, se ele veio em carne, ele foi contaminado, ele foi imaculado. Então, ele não poderia ser Deus. Os cristãos acreditavam em Jesus, mas acreditavam de uma forma que Jesus não veio de uma forma humana. Para eles acreditarem, então estava tendo uma miscelânea de coisas na cabeça daquele povo. Estavam acreditando que Jesus era 100% homem, 100% Deus, mas eles não entendiam. Jesus era intocável. Pelo contrário, Jesus quer a gente mais perto, né? Isso estava criando um problema dentro da casa do Senhor. Aí Paulo fala bem claro: Timóteo, você é moço. Por isso que ele fala: ninguém despreza a sua mocidade, porque ele estava passando aperto de repente por isso. E ele começa a dar 6 pontos para que você venha, Timóteo, a vencer isso aí. E esses 6 pontos podem servir para a gente, para que nós venhamos a ter autoridade e respeito no mundo espiritual. Paulo, aliás, ele fala de 6 pontos cruciais para que um homem, segundo a vontade de Deus, para que um homem venha no mundo espiritual, no mundo com pessoas, ganhe respeito e autoridade no meio de nossas fraquezas.
uma fraqueza de Timóteo era que ele é muito novo. De repente você é tímido, de repente a tua aparência você acha que não é boa e as pessoas zombam de você. De repente pode ser você muito novo, as pessoas não te respeitam. Qual é o ponto de fraqueza que faz cair a sua responsabilidade? O respeito, aliás, das pessoas e a autoridade que você tem. Aí Paulo ele fala 6 coisas que você tem que ter, Timóteo, para que você supere esse problema aí. Ele fala aí no capítulo 1, primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 12, ele fala: ninguém despreza a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, outras versões falam amor, no espírito, na fé e na pureza. 6 coisas que você tem que ter, Timóteo, para você superar esse monte de coisa que está acontecendo dentro da igreja. E nós vamos debater isso aqui, mas antes eu queria perguntar a você: o que é exemplo para você? O que é uma pessoa ser exemplar? O que é uma pessoa, no mundo que nós estamos vivendo, no mundo desse que a gente está perdendo referências, no mundo desse de escândalos, no mundo desse que a gente olha para uma pessoa, caramba, pensava isso e é aquilo. Ele fala: ser exemplo dos fiéis. Imagina você ser fiel, como a pastora falou na quarta. Já é difícil você ser fiel à palavra de Deus. Imagine você ser exemplo. Exemplo. O que é uma pessoa ser exemplar? É você realizar algo, é você realizar coisas, é você realizar ações, a quais, sabe, amado, se destaca no meio dos demais positivamente, a ponto das pessoas querem te imitar e copiar. Você parece que modifica a vida daquela pessoa e ela toma você como exemplo. Caramba, eu quero ser parecido em algumas coisas com ele, e começa a te imitar, começa a querer, sabe, toma você como um exemplo de Cristo na terra e aprender com você. Paulo fala isso. Primeira coisa que você tem que fazer é ser exemplo. Aonde? Esses 6 itens aí. E a gente vai recorrer a todos esses itens aí. Como é você ser uma pessoa exemplar para Deus? Amado, a Bíblia fala que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. Uma pessoa, para ser exemplar, amado, sabe, você quer ser, sabe, amar a Deus e amar as pessoas. Nós temos que trabalhar com essas coisas. Eu, por amar a Deus tanto, e amar as pessoas tanto, eu quero cada vez mais melhorar nas minhas atitudes, na minha fala, no meu jeito de ser, que na qual você vai acabar influenciando essas pessoas. Meu amor é tanto por Deus que Ele manda ser assim. Eu amo tantas vidas, que a forma como eu ando, eu vou começar a atrair elas. Você está entendendo até aqui? Então, ou seja, ser exemplo segundo Deus é você procurar ser semelhante a Cristo e amá-lo pelo amor que você sente pelas pessoas. Então, quanto mais eu amo as pessoas e segundo Deus, como mais eu amo a Deus e eu procuro nesses pontos aí trabalhar, as pessoas vão querer andar perto de você. Você vai vencer tudo isso aí. Está dando para entender o que eu estou falando aqui? Então dá glória a Deus bem alto para Jesus. A Bíblia fala que o amor de Cristo nos constrange. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Deus começou todas as coisas pelo amor. Tudo é através do amor. Então o primeiro item, que é o maior dos dons, nós temos que ter dentro da gente. Então uma pessoa, para ser exemplar perante a Deus, ele tem que amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo. E procurar exercer essa ação através desses 6 pontos. Aí você vai começar a fazer diferença onde você está. Isso serve para nós, para que nós venhamos a ter autoridade e respeito. Nós vamos passar por todos esses 6 pontos. E aí eu pergunto para você: como está a sua vida de exemplo cristão às pessoas? Como é que está a nossa vida? Teu grande amor a Deus e às pessoas medirá o teu grau de sacrifício para ser um cristão exemplar. O teu amor a Deus e às pessoas vai me dizer o teu sacrifício, o teu grau de sacrifício a querer ser um cristão exemplar. Porque nós fazemos a diferença onde nós colocamos o pé.
E nós precisamos levar isso muito a sério. Então, quanto mais eu me esforço a ser mais parecido com Cristo e procurar servir o meu irmão, as pessoas vão querer começar a te imitar, as pessoas vão querer começar a te copiar. Copiar no bom sentido. Não estou falando no sentido de, sabe, de uma coisa ruim. Eu estou falando no sentido que, quando você caminha dessa forma, você demonstrando afeto, carinho, bom trato que a gente vai passar aqui, as pessoas vão querer se espelhar em você, abrir o coração para você, conversar com você, pedir orientação a você. E era isso que Timóteo, como pastor da igreja, precisava ter de volta. As pessoas começaram a buscar ele pelo que ele era. Então, o primeiro item, Paulo fala de 6 pontos. Primeiro item, que diz aí: ser exemplo dos fiéis na palavra. Então, seja praticando a palavra. Eu preciso praticar a palavra. Segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 15, Deus fala que procura se apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, para eu ser aprovado e não reprovado, eu tenho que entender o que eu estou mexendo. Primeira coisa que Deus fala, Paulo fala para Timóteo: Timóteo, se aprofunda e vive aquilo que você quer passar para as pessoas, para que você seja aprovado por elas, aprovado por Deus, e você não seja envergonhado, porque um dia também você vai ser julgado. Imagina a vergonha. Nós precisamos conhecer mais a palavra de Deus e praticá-la. Então, primeira coisa que Paulo fala para Timóteo: Timóteo, trabalhe com a palavra, ou seja, seja um exemplo segundo a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia diz que você ajuda o próximo a escrever a sua vida e ser um exemplo. Amados, se eu não vivo, presta atenção uma coisa, se eu não vivo o que está escrito, como é que eu vou influenciar e escrever a vida de uma pessoa se eu não vivo aquilo que está ali? Isso é uma verdade. Então, quando eu influencio uma pessoa, para ela continuar a escrever a vida dela, a Bíblia fala que nós temos a capacidade de sermos exemplo dos fiéis, amado, e procurar influenciar para que ele dê continuidade na vida dele, escreva a vida dele segundo a vontade de Deus. Está na Bíblia e eu te mostro agora. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2 ao 3, diz o seguinte, né? A Bíblia fala, através de Paulo: vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Aleluia! Paulo ele estava falando aqui, aleluia, Cristo está em você, nós te ajudamos, você é essa carta aberta, lida por todos os homens, as pessoas vão olhar em você, vão ver Cristo, aleluia, você é a carta escrita por nós. Paulo ele estava falando isso, nós estamos te influenciando, sendo exemplo, você é essa carta escrita por nós, você faz a diferença. E se tem gente aqui em Jardim América, dá um glória a Deus. Você é a carta de Cristo, lida por todos os homens. Então o cristão tem capacidade de influenciar esse exemplo. Tem, Paulo fala isso. Mandou uma carta para os coríntios: vocês são a carta escrita por nós, lida por todos os homens. Aonde você for, aleluia, você vai fazer a diferença. Um pedacinho de mim está com você, porque eu te mostrei tudo isso aí. Paulo influenciava. Nós temos que ser esse tipo de carta, porque Paulo vivia o que estava escrito, e ele falou, passou isso para as pessoas. Então, como eu vou influenciar as pessoas e ser um exemplo para elas? Eu posso. Você pode influenciar pessoas com a forma como você anda, pela forma como você fala, pelas suas atitudes. Você pode ser um transformador de ambientes, transformador de pessoas. Paulo, ele influenciava, ele falou: você é a nossa carta viva, lida em favor de todos os homens. Ou seja,
aonde você estiver, aleluia, Cristo está aí, Cristo está com você, aonde você pisar, aleluia, você é Cristo, você está ali passando Cristo para as pessoas, você é o exemplo a ser seguido, as pessoas vão ver Cristo em você, mas porque teve gente que exemplificou, gente que alimentou, gente que ensinou, e essas pessoas queriam imitar Paulo. O texto é bem claro, ele fala: vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Vocês são a nossa carta, ou seja, eu influenciei, eu ensinei a vocês. Agora onde vocês estiverem, façam a diferença, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Primeira coisa, Timóteo, se você quer fazer diferença no meio dessas pessoas aí, vive a palavra, seja aprovada por ela e faça as pessoas a serem aprovadas, seja exemplo na palavra. O que a palavra diz? Segue ela. Mas está aqui no meio aqui uma falsa doutrina, as pessoas, amado, continua a acreditar que Deus vai te honrar, continua a viver no trato. Aí agora é isso, no trato, isso é muito sério. É aí onde o nosso apóstolo lhe bateu, e eu entendi, e eu quero passar isso para vocês, amado. Escuta uma coisa, ser exemplos dos fiéis no trato com as pessoas. Ele conta uma história e eu entendi. Houve uma vez que uma pessoa entrou dentro da igreja, uma família. O telefone desse homem, no momento da pregação do pastor, tocou no meio do culto. Todo mundo olhou com uma cara de reprovação, e o pastor chamou a atenção naquele homem. Você não está vendo que está no meio do culto, descascou. Imagina, no meio daquele povo, você sendo descascado. A mulher, por sua vez, a esposa, chamou a atenção dele também. Ele entrou dentro do carro, foi embora, indignado, triste. Isso acontece, pode disparar. Ele rapidamente abaixou, mas o trato que deu para ele, aquilo marcou aquele homem. Aquele homem, quando chegou em casa, se sentindo tão indignado, tão envergonhado, que ele foi para o bar. Quando ele chegou no bar, ele pediu uma bebida. Na hora, naquele momento dele beber, para ele extravasar as lágrimas, a tristeza que ele estava, da revolta, Satanás é sujo, levou ele para o bar. O copo caiu da mão dele, quebrou. Sabe o que aconteceu? Todo mundo se levantou no bar para ver se ele estava machucado. Você está machucado aí? Sujou aí? Caramba, tá legal, coroa? Tá legal. Aí o dono do bar falou: não, fica tranquilo, isso aí fica pela casa. O senhor quer mais uma bebida? Toma aqui. Que tratamento bom. Você acha que ele vai voltar para a igreja? Ele vai para o bar ou ele vai para a igreja? Sabe o que aconteceu? Ele nunca mais voltou para uma igreja. Hoje ele está num bar. Amados, nós precisamos tratar bem os irmãos. Quando eu falo no trato, presta atenção. Exortar é uma coisa. Exortar é você incentivar a pessoa a não se desviar da fé, a pessoa não perder a fé. A pessoa está indo para um caminho, você chama atenção, mas por amor à vida dela, ela vai perceber isso, e você orienta. Muitas vezes, às vezes você tem até que disciplinar. Por isso que você tem que conhecer a palavra. Por isso que Paulo fala, a primeira coisa, conhece a palavra, que vai ter momentos que no trato você vai ter que... É diferente de você tratar as pessoas mal, com ignorância, ser uma pessoa estúpida, grosseira, brigar por besteira, tratar mal as pessoas, ser errado. Trata bem aquilo que Deus criou, aquilo que Deus construiu, porque você é peça única, eu sou peça única, e Deus guarda, e Deus cuida. Então, meu amado, quando você vai ver as situações, às vezes dentro da igreja, é por besterol, é por besteira. Um chamou a atenção do outro, o outro é meio explosivo. Amado, nós estamos no mesmo barco. Ama o teu irmão, não faça aquilo com o teu irmão que você não queria para você. Poxa, você não quer para você, você vai fazer isso com a pessoa? Poxa, já teve situações aqui que eu cheguei com o carro, não tem marcado, mas normalmente aquela vaga ali da frente da igreja
eu paro. Tem um dia que tinha um carro ali, eu não deixa ele aí. Aí me fez lembrar uma situação de Irajá, o apóstolo tocou, eu me lembrei, poxa, o diácono na portaria, o irmão ia doar não sei o que para a igreja, veio, estava todas as vagas tampadas. Isso eu falo também para o pessoal que trabalha na igreja. Eu sei que você tem autoridade, você está munido de autoridade, mas você tem que ter, nós precisamos ter bom senso. Aí vem lá, quis parar o carro para descarregar, não pode parar aqui. Não, aqui não. O cara, mas isso aqui é para a igreja. Não, você não pode parar isso aqui não pode, porque aqui eu sou o terceiro carimbador, o quinto carimbador da igreja. Amado, você não é nada. A gente tem que tratar bem as pessoas. Naquele momento o apóstolo chegou, a vaga dele ele deu para o rapaz. Nós temos que ter bom senso. Ele deu para o rapaz descarregou. Não, bota aqui na vaga. Nós temos que, amado, o poder que Deus te deu, o poder que nós temos, a autoridade até que nós temos, amado, nós não podemos tratar as pessoas de qualquer jeito. A gente tem que amar. A Bíblia fala bem claro isso. E eu vou ler para você que por amor à vida nós mostramos, nós queremos às vezes exemplificar e levar as pessoas para Cristo, e tudo pelo trato. Muitas pessoas, pelo trato que nós damos, ainda estão na igreja. Outras pessoas saíram, mas mesmo assim viram um trato que nós demos. Não pode faltar com respeito, mas tratamento. A gente tem que tratar bem a todos os homens, para que nós venhamos a ter uma vida tranquila e mansa. A Bíblia fala que nós temos que seguir a paz com todo mundo. A Bíblia fala em Mateus capítulo 5, que se você tiver mal com o teu irmão, tudo que você botar no altar, não vai ser aceito. Primeiro se acerta com o teu irmão, vai lá se acerta para que a tua oferta seja aceita. Nem Deus aceita isso, irmão brigando com o irmão. Aí vai lá o terceiro carimbador, caralho, só alguma coisa, distrata o irmão, fala grosso com o irmão. Quando você vai ver besteira, briga, coisas que poderiam ser resolvidas numa conversa. Fala para o teu irmão assim, ó, olha para ele aí do lado: eu amo você, você faz parte da minha vida. Aleluia. Não trata mal ninguém não, meu irmão. Saiba amar as pessoas, saiba tratar as pessoas. Nós temos que aprender isso. Nem eu, amado, na posição que eu tenho, eu trato mal a ninguém. Eu chamo atenção e mostro. Está errado aqui e mostro a Bíblia. Nada pessoal. A gente tem que amar. Trata bem o seu irmão, em nome de Jesus. Terceiro, caridade. Caridade é o que Jesus fez por você e por mim. Ele morreu na cruz para você ser salvo e eu ser salvo. Caridade é diferente de amor. Amor é um sentimento, caridade é o sentimento do amor em ação. Você dá, você estende a mão. A Bíblia fala em Salmos 41 versículo 1, diz que bem-aventurado, eu coloquei aqui, bem-aventurado é aquele que estende a mão ao pobre, o Senhor o livrará do mal. Deus espera que nós venhamos a tratar as pessoas bem e a estender a mão. Timóteo, estende a mão para as pessoas, ajuda as pessoas, seja exemplo segundo a palavra, trata elas bem. É assim que você vai ganhar o coração delas e vai trazer elas para perto de você. Quer ter respeito, quer ter autoridade? Estenda a sua mão. Quer ter respeito, quer ter autoridade? Viva a palavra. Quer ter respeito e autoridade para que as pessoas olhem para você? Trate bem as pessoas com respeito, da forma como você queria ser tratado. Isso tudo era Paulo falando com Timóteo, dando orientação para ele. Isso é para a nossa vida também. A gente aprende com Jesus. A Bíblia fala lá na segunda carta de Coríntios capítulo 8 versículo 9, fala: porque já conhecis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que através da sua pobreza enriquecesses. Você é rico no Senhor, aleluia. Seja rico na bondade, seja rico na misericórdia,
seja rico. Aleluia! Seja rico. Jesus, ele se esvaziou por você, o maior ato de caridade que existe. Ele morreu por você, ele deu não só a mão, ele deu o corpo todo. Estenda a mão para um irmão. Se tiver precisando de você, estenda a mão para ele, abraça ele, converse com ele. Eu não sei, mas faça alguma coisa. Isso ganha as pessoas. Amém ou não amém? No Espírito, uma das coisas que me faz esperar, o que pensam de mim, é o Espírito Santo trabalhando dentro de mim, no meu espírito. Paulo, ele fala isso aí, no trato, na caridade, no Espírito. A Bíblia fala lá em Atos capítulo 1 versículo 8, diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O poder está com o povo de Deus, meu amado, está com você, está comigo. Quando ele fala aqui o Espírito, ele usa em minúsculo, ele está falando no Espírito. Deixa o Espírito Santo tratar você. A Bíblia fala que o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo descerá sobre um povo. E eu queria pegar esse versículo e explicar o que eu quero falar para você, em cima desse Espírito que está escrito aí. Ele fala que começa em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, e vai até os confins da terra. Primeiro, o Espírito Santo trata com Jerusalém. Primeiro ele trata com você. Quando o Espírito Santo vem em Jerusalém, vem na casa. Você hoje é a casa de Deus. Primeiro é contigo. Deixe o Espírito Santo tratar você, para que você possa tratar outras pessoas. Deixe o Espírito Santo transformar, causar mudança, para que você venha causar transformação e mudança nas outras pessoas. Porque tem gente que não dá espaço para o Espírito Santo trabalhar, mas ele quer criticar e quer mudar a vida dos outros. O Espírito Santo tem que tratar com você, muitas coisas tem que tratar comigo, para que nós venhamos, causar um crescimento e chegar até os confins da terra. Tem pessoas que precisam de transformação e mudança, mas amado, primeiro ele trata com os dele, primeiro ele trata com você, primeiro ele trata comigo, trata com Jerusalém. Nós sofremos a transformação no Espírito. Quando você estiver preparado, aí você leva o poder a todas as pessoas. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Então como é que eu quero ter autoridade perante a Deus? Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu espírito, dentro de você, causar transformação, causar mudança, causar renovação, metanoia, causar isso tudo, para que você saia daqui, faça a diferença nos confins da terra. Porque muitas pessoas não dão espaço para o Espírito Santo tratar, e acaba o nosso espírito ficando, apagado, vazio. Então, primeira coisa que nós temos que entender: começa por Jerusalém, começa ali, a gente tem que deixar Deus trabalhar na gente. Timóteo, ele fala, seja exemplo fiel no Espírito, ou seja, deixa o teu espírito ser transformado, cause mudança nas pessoas, que muitas pessoas querem mudar a vida dos outros, não é exemplo de nada. A gente às vezes quer falar de Jesus, não sou da igreja. Quando você vai ver o testemunho, caramba. Então o que causa uma transformação dentro da gente? É o Espírito Santo. Primeiro em Jerusalém, depois vai para a Judéia, depois vai para Samaria, depois vai. Você vai chegar lá onde Deus quer que você chegue. Você está entendendo? Dá glória a Deus. Então, meu amado, primeiro deixa Deus transformar você. Timóteo, o teu espírito tem que estar inabalável, tem que ter, só o Espírito Santo pode trabalhar dentro da gente. Então, para eu causar autoridade e respeito às pessoas, eu tenho que deixar também o Espírito Santo trabalhar dentro de mim, meu espírito. Aí eu vou ser também uma peça de transformação, em nome de Jesus. Você está entendendo? Dá glória a Deus. Aleluia. O primeiro a ser transformado somos nós. É você, sou eu. Não adianta ver o erro nos outros, se você não deu espaço ao Espírito corrigir. Só assim teria autoridade verdadeira. Então, para eu ter
uma mudança significativa, que as pessoas olham para mim e me veem com um exemplo, querem me imitar. Conhecedor da palavra, trato bem as pessoas, estendo a mão, e eu sou, aleluia, transformado pelo Espírito Santo. Sou um exemplo. Houve uma transformação, meus atos, na minha forma de pensar, a forma de atitude, o que eu falo, causa impacto nas pessoas. As pessoas vão olhar para o André, quero ser igual a ele, eu quero aprender com ele, eu quero, sabe, isso, para que a gente venha causar uma mudança de ambiente, aonde nós estamos. Amém ou não amém? Você está entendendo? Aleluia, é no Espírito. Na fé, 5 aí, na fé e por último na pureza. É a total confiança em Deus. Deus vai te honrar, meu amado, quando você exerce tua fé, quando você deixa a fé agir, quando você ativa a fé, aleluia, e a multidão de desprezadores, de caluniadores, caem por terra em nome de Jesus, na tua vida e na minha. Quando nós ativamos a fé e nós exercemos ela. Abra aí eu leio aqui, se não der para você abrir, segunda carta de Pedro, capítulo 1, lá embaixo, eu li isso na semana passada, fala o seguinte, versículo 5, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, que é o domínio próprio, e a temperança, a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade, porque se em vós houverem aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis, ou seja, você vai dar fruto, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando você ativa a tua fé, uma coisa vai puxando a outra. Quando você atua na fé, a fé dá espaço para a virtude dá espaço para o conhecimento vai dando, sabe, amado, vai crescendo, porque se você ter fé, pastor, eu tenho fé, e você ficar sentado aí parado, você não muda a vida de ninguém. A fé sem obras é morta. A gente tem que ativar a fé. E você vai ver que através da tua fé, através da forma que você mandar, outras áreas, outras qualidades vão começar a explodir, vai começar a andar na tua vida em nome de Jesus, e vai causar impacto nas pessoas, e quem crê dá glória a Deus. É isso. Ninguém aqui é perfeito, meu amado. Nós temos as nossas debilidades, mas se nós exercermos essas coisas, você vai causar a diferença onde quer que você ande. Jesus vai estar com você de uma forma diferente ali. Você vai causar diferença no teu trabalho, na tua casa, na igreja, aonde você for. Paulo, ele fala isso para Timóteo, 6 pontos, para mudar essa circunstância toda aí dentro da igreja. Te respeitarem. Aprenda a saber usar a palavra, saiba tratar as pessoas, estenda a mão para elas, viva, deixe o Espírito Santo transformar você, viva da forma como Deus quer que você viva, no Espírito, transformado, mudado, regenerado, que as pessoas venham ver isso na tua vida. Lança a fé para fora, que as pessoas venham ver fé em você, naquilo que você fala. Viva a fé, viva Cristo, aleluia, viva Cristo, é a fé. As pessoas têm que ver isso na tua vida e na minha, meu amado. Como é que vai ganhar respeito à autoridade se eles não veem Cristo na gente? Tem que ver em você, cristão, olhar para você é cristão, né? É pelos teus atos, a forma de falar, a tua postura, a forma como você olha, a forma como você interage, a gente vê que vão te respeitar. Você pode dar glória a Deus? E por último ele fala pureza. Pureza. Nós estamos vivendo uma época, meu amado, que dentro da igreja, só Jesus na causa. Dos grandes aos menores. Escândalos, coisas fora da igreja, gente casando 5 vezes, continuando a ser pastor. Uma bagunça. A Bíblia fala bem claro essas coisas. O que é pureza? São as minhas ações, as minhas palavras e os meus pensamentos têm que ser puros. Eu tenho que procurar isso. Eu tenho que procurar nas minhas ações as pessoas verem que eu não sou malicioso. A forma como eu falo, eu não tenho malícia.
as minhas ações, os meus pensamentos, procuro andar em retidão. As pessoas vão observar você e vão ter respeito por você, porque você é diferente. Pureza é estar limpo, é procurar andar sem pecado, é estar ausente em tudo que contamina. Puro é não estar contaminado por algo. Eu posso estar impuro em só participar de uma roda de escarnecedores. Se aquilo te atrai, se você está lá naquele meio, você já está contaminado. As pessoas que passarem ali vão ver você no meio que não é o seu meio. Então você perde uma coisa: respeito e autoridade, porque não era para você estar ali. Muitas vezes a gente está em lugares que Deus não mandou você estar, porque quando Deus manda você estar, pode ficar tranquilo que Ele te guarda, pode ter certeza, aleluia, que você está coberto pela boa mão do Senhor, e o testemunho não é, sabe, alterado, não é imaculado. Muitas vezes a gente aceita Jesus e está em tudo que é lugar, a tua vida não muda. Você está nas discotecas, você está nas rodas de samba, você está em tudo que é lugar. Aí pergunta: eu sou crente, o que você está fazendo aí? A gente quebra, a gente perde o respeito. A água, para estar pura, tem que estar livre de coisas impuras, assim como o ouro. Se a gente analisar a Bíblia, e eu vou terminar aqui, a gente vai ver que quando montou o tabernáculo, e quando todas as coisas que Deus pedia para dentro do tabernáculo e para o templo, você vai ver escrito ouro puro, óleo puro, incenso puro. Ele fala de incenso puro em Levítico capítulo 24, 27, versículo 27. Ele fala de ouro puro, Êxodo capítulo 25, versículo 31. E nesse Levítico capítulo 24, versículo 27, ele fala tanto do óleo como o incenso que seria usado. Tinha que ser puro. Pureza aponta para a santidade, meu irmão. Para você estar com Deus hoje, aquele tabernáculo, você é o templo. Então, as tuas orações, o incenso, o óleo que corre sobre a sua vida, sabe, amado, tem que ser coisas puras. A Bíblia fala que, Tito capítulo 1, versículo 5, todas as coisas são puras para os puros, mas para os descrentes e ímpios, nada é puro, devido à sua mente e seus pensamentos estarem corroídos. Tudo começa por aqui. Tudo começa aqui. O diabo, ele trabalha aqui. Todas as coisas são puras para o puro, mas para os descrentes e para os ímpios, nada é puro, porque a sua mente e os seus pensamentos estão corroídos. A gente tem que ter uma metanoia. Muitas coisas, sabe, meu amado, os nossos pensamentos, a forma de pensar, o que nós deixamos entrar, mata a nossa pureza. Por causa dos nossos pensamentos, a tua carne, e você faz aquilo que você não deveria fazer. Pede a Deus o capacete da salvação, meu amado. Nós temos que botar o capacete. Nós temos que estar alertas, vigilantes, porque muitas coisas é feita para você perder a tua pureza perante a Deus. Todas as coisas são levantadas para que você, sabe, amado, você quebre, você vive uma vida de pecado, que só através do pecado Satanás pode atuar na tua vida. E como é isso? Você deixando de ser puro, você sendo ímpio, Satanás entra. Você sendo descrente, Satanás entra. O grande problema é que você sendo puro, você cai. A Bíblia fala que Deus perdoa 70 vezes 7, mas muitos se tornam descrentes e voltam para a vida de ímpio, porque um dia perderam a pureza. A Bíblia fala em Mateus capítulo 5, versículo 8, eu termino aqui: bem-aventurados são os puros, porque eles verão a Deus. Aleluia! Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Eu termino aqui. Procura a pureza. Você quer ver a Deus? Que Deus venha ver você, as tuas orações sejam ouvidas. Procure você se apresentar em santidade ao Senhor. Foi as recomendações que Paulo deu para Timóteo. Isso serve para a gente até nos dias de hoje, no mundo desse perdido. Que Deus abençoe a todos. Eu convido você a ficar de pé nesse momento.